Então vamos lá aí, mais um vídeo do canal Imersão, mais um vídeo aí se iniciando. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. Nós vamos abordar sobre falhas mecânicas, as principais falhas mecânicas que acontecem, né, em carros e motos. As mais famosas também, acho que as que a gente vai falar aqui todos vocês devem conhecer, mas vamos lá, vamos abordar, explicar o que é falha, o conceito de falha, né? Explicar também como que as falhas mecânicas elas acontecem e sem mais delongas, vamos lá. Vamos explicar o que é falha. Falha, o conceito de falha é a interrupção do seu pleno funcionamento. Ou seja, todo equipamento que ele está em funcionamento e ele tem a sua interrupção, ele significa que ele falhou, né? O seu funcionamento ele está em falha. Qual a diferença entre falha e defeito? Defeito, ele ainda pode funcionar com certos sintomas. Ou seja, esse equipamento ele está apresentando um portão, vamos supor um portão. O portão ele tá ruim de fechar, é um portão com defeito, mas é um portão que ele ainda não apresentou uma falha, ou seja, é um portão que ele não fecha mais. Esse portão ele tá com falha, ou seja, é a interrupção do seu pleno funcionamento. Então, sabendo entre falha e defeito, os conceitos entre falhas e defeitos, é que a gente vai abordar, né, sobre os demais problemas que a gente vai comentar aqui. Agora que a gente sabe, né, o conceito de falha, a gente vai explicar, né, como que acontecem as falhas mecânicas, né? Existe no ramo da engenharia mecânica, existe um ramo que ela é dedicado somente a estudar, né, os motivos do porquê acontecem essas falhas mecânicas. Essas falhas, aqui a gente vai falar sobre, mais especificamente das falhas mecânicas no aço. Existe um ramo da engenharia mecânica que ele é aprofundado, né, de forma aprofundada a identificar, a analisar as falhas mecânicas, as falhas de material. E isso é bastante interessante porque o aço, ele pode falhar de diversas maneiras. Ele pode falhar por corrosão, e isso acontece, diversos fatores podem ocasionar a corrosão. Então ele pode falhar por corrosão, pode gerar alguma trinca, devido ao funcionamento mudou, o funcionamento teve uma variação do funcionamento do componente, ele pode gerar uma trinca. Nessa trinca, isso eu estou falando também de componentes que eles são atuante, né? Aconteceu uma trinca no componente, ele está atuando, essa trinca se expandindo a trinca, acontece a falha. Pode acontecer uma falha por mau dimensionamento do projeto, ou seja, o engenheiro ele projetou um componente, esse componente ele escolheu, ele determinou o seu material, só que esse material ele não é apropriado para a função que ele vai exercer. Se ele não é apropriado para a função que ele vai exercer, então certamente ele vai entrar em colapso, ele vai quebrar, ele vai falhar. Pode acontecer também do aço ele estar dimensionado correto, ele foi projetado de forma correta, foi projetado com material correto, só que durante a utilização aconteceu algumas mudanças na sua estrutura interna do aço, ou seja, ele pode temperar. Se ele temperar, acontecer uma temperabilidade no aço, ele vai mudar a sua estrutura, ele vai se tornar mais frágil e, consequentemente, ele se tornando mais frágil, durante a sua utilização, ele pode falhar por uma quebra frágil e, consequentemente, ele vai falhar. Utilização. Pode acontecer também que durante a utilização do componente tem alguma mudança de tensões. Nessa mudança de tensões, ele não foi dimensionado para suportar, né, essa carga, essas tensões, e nessa que houve uma mudança, né, na utilização do componente, ele pode vir a falhar, ele pode vir a gerar algumas trincas e, consequentemente, essa trinca ela se alastrar, ela aumentar o seu tamanho. Depois que aumentar o seu tamanho, ele fica com um componente com a trinca, ele fica mais frágil e, consequentemente, ele vai falhar sim. E por fim, eu vou só citar alguns dos exemplos que eu estou citando aqui.
pode também acontecer uma falha mecânica por interferência humana. Eu vou citar um exemplo aqui de carros rebaixados. Não que eu seja contra, muito pelo contrário. Eu acho bonito, eu acho bacana, mas se não for em um local que sabe do que está fazendo, né? Tipo, por exemplo, vou lá, corto as molas do carro, rebaixo, pô, ficou legal, ficou bacana, mas isso daí ele está prejudicando a estrutura do carro, porque o carro ele foi projetado até ter uma certa altura de mola, e quando eu limito essa altura, eu vou comprometer outros componentes e, consequentemente, eu vou mudar, né? Que nem um dos motivos anteriores, eu estou mudando o comportamento das tensões atuantes sobre este componente e ele vai exercer uma tensão maior. Eu estou mudando, né, também às vezes eu mudo o direcionamento de tensões, ele não foi projetado para suportar essa nova variação, o componente ele veio a arruinar devido a uma interferência, né, que não foi projetada, que não foi dimensionada, foi interferência humana que acabou gerando a falha do componente antecipadamente. Então, senhores, o que eu quero dizer aqui, né, antes de iniciar na próxima etapa, é que todo componente ele vai sofrer ação, ele vai chegar a um momento que ele vai falhar. Isso é fato. Porque ele pode falhar por fadiga, ele pode falhar por corrosão. Nenhum componente ele é eterno. Se ele está no mesmo ambiente que eu e você, ele está sofrendo ação de corrosão. Beleza, mas é um aço inoxidável. Mas ele pode acontecer de falhar por outros motivos, que se ele for, aqui eu estou dizendo que é um componente atuante, né, que ele tem uma utilidade, ele tem uma função. Então, para ele exercer essa função, ele pode falhar sim, ele está sujeito a falhar. E aqui a gente vai abordar as principais falhas mecânicas e as mais famosas, né, dos veículos. A gente separou aqui 2 de moto e 2 de carro. Eu acho que você já deve ter noção, mas é algo que eu acho um tema bastante legal para complementar, né, sobre falhas mecânicas. E é isso. Eu acho que o primeiro aqui não é surpresa para ninguém. A gente vai falar aqui da CB300, é um caso bastante popular, bastante famoso. O que acontece? Na CB300, as galerias, né, de admissão e de exaustão, elas são muito próximas das válvulas, e acaba acontecendo que na união ali entre as válvulas, ela acaba trincando devido ao superaquecimento. Aí ficou muito famoso, né? Pô, CB300, XRE, são os principais modelos entre 2010 e 2012, acaba trincando o cabeçote. Isso daí já é um defeito crônico, foi levado para a montadora, para a fabricante lá, a Honda, ela já tem ciência disso, teve algumas alterações, mas isso daí é crônico, não tem para onde correr. Eu tive um professor que na faculdade, ele tinha uma XRE, ele falou que, fiz o motor 4 vezes já. Não abandona não, gosta da moto, né? Pra quem gosta da XRE, sabe como que é, uma moto mais alta, com boa dirigibilidade. E aí ele tinha feito 4 vezes lá, eu falei, depois que eu fiz 4 vezes, eu não tenho pra onde correr não. já sabia dos defeitos. É um problema crônico, é uma falha mecânica, é uma falha de projeto, porque teve um mau dimensionamento, né, dos espaços ali, e quando aquece, gera uma trinca por aquecimento, e essa trinca, quando ela se alastra, ela acaba causando perda de compressão no cabeçote da moto. Aí quando perde perda de compressão, ela acaba perdendo força, né? Então esse é um problema crônico da CB300, dos modelos da CB300 e da XRE, e esse é o primeiro caso. Segundo caso aí a quebra, né, do quadro da Phaser 250, a 4ª geração. Acho que isso daí também não é segredo para ninguém. Como que acontece? A
a Yamaha ela não declarou que isso daí é um defeito crônico. Ela não alegou isso, tudo é que não fez recall nem nada. Mas quem aí entende de moto, quem aí sabe dos ramos da moto, sabe que a FaZe 250 ela é muito... Eu acho que não só a FaZe 250, também tem algumas outras motos, também tem essa mesma fama de quebra do quadro, fica ali perto do motor. E as alegações são que pode acontecer essa quebra devido ao excesso de peso. Então, quem for comprar a 250i, se verificar ali se há trincas, né, no quadro da 250, da FaZe 250, e que se tiver algum indício de trinca ali, pode ter certeza que esse quadro ele vai falhar. Isso daí remete também ao que? É uma falha de projeto. A maioria todos os defeitos que eu estou abordando aqui é falha de projeto. Isso daí remete a uma falha de projeto e existe uma trinca no quadro. Isso quer dizer que esse quadro, esse aço, ele já não suporta aquela mesma quantidade de peso, aquela mesma quantidade de carga. Se essa trinca ela aumenta a quantidade de carga que ela vai aguentar, né? Ela vai diminuir e conforme a trinca aumenta, menos carga ela vai aguentar até que vai chegar um momento de falha, de quebra do quadro. Então, quem for comprar uma FaZe 250, fique esperto se tiver uma trinca aí, não denigrindo também a imagem da Yamaha nem nada. Até gosto da Yamaha, eu gosto do modelo da FaZe, eu acho bonito pra caramba. Mas fiquem espertos, se for dar uma olhada lá no quadro, né, da 250, ver se tem alguma trinca, para não te gerar problemas futuros. Vamos lá, agora a gente vai adentrar aí no motivo das falhas de mecânicas dos carros, né? O porquê acontecem essas falhas, esses motivos aí das falhas mais famosas. Acho que esse aqui não é surpresa para ninguém também. Do eixo traseiro aí do Palio, do Siena, acontece trincas e acaba quebrando também, de acordo se essa trinca aumentar. E o erro então aqui é de projeto, né? Ninguém, não é surpresa para ninguém. O projeto ele determinava em fazer uma suspensão economicamente mais barata e mais simples. Só que o problema é que eles erraram acho que na escolha do material. O material que eles escolheram ele não é um material que suporta as características, né, do nosso do nosso país em relação ao asfalto. A gente tem uma variação de asfalto aqui muito grande, uma deterioração do asfalto muito grande, é muito buraco, muita lombada, e isso acabou prejudicando também a ideia, né, de baratear o eixo traseiro desses carros. Além disso, ainda tem outro motivo que acaba agravando também, junto com o nosso mau asfalto aqui no nosso país, que é o excesso de peso desses veículos, né? Então, o excesso de peso nesses veículos, mais o asfalto, mais o erro de projeto, que ele deixou o eixo frágil, ele não foi um eixo que foi bem dimensionamento devido às condições, né, do nosso país, devido às condições também de utilização. O eixo, né, ele acaba falhando por fadiga. Aí nessas fadigas ele vai gerar microfissuras, nessas microfissuras vai gerar trinca, nessa trinca ele vai se alastrar. É aquilo que eu falei, quanto maior é a trinca, menor é a quantidade de carga que ela vai suportar. Se a trinca for se alastrando, vai chegar um momento que vai falhar. E o último, para acabar, eu acho que é um dos mais famosos aí, junto com o cabeçote aí da CB300, né, existe a trinca. O último aqui é um veículo, é o Renault Kwid, aí, a quebra do eixo. Esse daí gerou até recall e tudo mais, e não é somente o
o Kwid, né, teve também a recall para Dust. E o que podia acontecer? O suporte do eixo traseiro, ele podia apresentar algumas fissuras. O que acontece? Essas fissuras poderiam atrapalhar a dirigibilidade e poderiam também evoluir a trincas, e essas trincas elas poderiam causar acidentes. Então foi muito importante ter esse recall para justamente consertar, né, reparar esse problema, que é um problema de projeto, é um problema de determinação, né, de material, porque é um material que ele não estava suportando. Provavelmente eu não me aprofundei muito nesse tema, mas provavelmente poderia estar falhando por fadiga e gerando microfissuras. Essas fissuras aumentavam essas trincas elas chegavam ao momento de ruptura, de quebra. E muitos associam, né, aos 3 parafusos na roda. Não é o motivo de ter 3 parafusos na roda que acontecia isso. Na verdade, era um suporte que foi mal dimensionado. Existem veículos também, o Ford Corcel, que ele só tinha 3 parafusos na roda e não acontecia isso. Na verdade, é um carro bastante robusto, bastante, quem é da velha guarda aí sabe, que é um carro bastante forte, bastante, não tinha esses problemas, né? Não acontecia isso. Então o último lugar aí ficou pro Kwid, acho que é um dos mais famosos aí, todo mundo viu a catástrofe que foi, e ainda bem a Renault optou em fazer o recall e optar também pela segurança do cliente, do consumidor, que é o principal, e isso daí foi importante. Nosso lugar aí foi, quarto lugar aí ficou pro Kwid. Então vamos lá, finalizando aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, gostado da nossa rodagem sobre falha mecânica, sobre as principais falhas que ocorreram nos veículos. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, siga a nossa página, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais e bora pro próximo vídeo. Nós somos Imersão e esse é o nosso mundo.